Olá, a Oi. gente não cabe aqui. A gente não cabe no live, mas a gente gosta de ficar bem juntinha, então a gente vai ficar bem juntinha pra fazer esse live da virada feminista. Precisamos falar sobre aborto 24 horas. Eu sou a Clara Vibuc, sou editora do site. Ela é Renata, ela é colaboradora do site também. Ela é roteirista, chefe de vários roteiristas, já fez vários roteiros, vários longas, várias séries. E fiz o filme Clandestinas também, que foi uma ação também do dia 28 de setembro, em 2014, que é um filme sobre aborto clandestino. Deixa eu tirar meu óculos que tá batendo luz aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Vou tirar meu óculos, eu não enxergo nada. Então, a gente é muito apaixonada pela causa, porque são 3 da manhã, a gente tá sem maquiagem e eu tenho um voo às 6 e a gente tá aqui para falar sobre as representações do aborto na ficção. Eu separei aqui um trechinho de um poema do Ovídio, que foi publicada a tradução esse ano na revista Escamandro, que é uma revista de literatura, que foi assim a primeira representação de aborto histórica que eu tive contato, assim. É, o vídeo muito maneiro, muito legal, assim, mas ele tem 2 elegias sobre aborto e, cara, os comentaristas de portal se inspiraram muito nele, assim. Bom, no Império Romano era muito comum o aborto, assim, o aborto ele era utilizado como método contraceptivo e não existia muita questão moral a respeito disso. Mas quando o cristianismo entrou forte de sola E veio estragar tudo. e veio estragar tudo, é, é, algumas representações poéticas e artísticas começaram a ver o aborto como uma questão mais moral. Teve um momento em que ele sabia que a Igreja Católica liberou o aborto durante um certo tempo, né? Não sabia. Eu vou ver exatamente o ano. Enquanto você lê esse vídeo aí, eu vou catar essa informação. Teve uma época que talvez, sei lá, interessasse para eles por algum motivo, porque é claro que quando interessa para eles, não há problema algum. Não. Chama Amores 3 e Amores 2. Enfim, essas 2 elegias são a respeito de uma moça que fez um aborto e ela não está no seu melhor momento de saúde, assim. Então, assim, numa das elegias, ele faz um apelo aos deuses e principalmente às deusas para que ela fique boa, mas no final ele fica meio bravo. E aí ele diz: Ih, gente, tá difícil de achar aqui, mas já vou achar, viu? Morre a pira de como esparsa é conduzida e bradam. Mereceu os que vêm. Mas dissipam-se as minhas palavras na brisa e nenhum peso tenham os meus angúrios. Bons deuses, dai socorro a que uma vez errou. Seja a segunda falta castigada. Ou seja, assim, tipo, miga, tudo bem você fazer um, mas se você fizer 2, Aí já não pode, né? aí seu amiguinho que gosta tanto de você quer que você morra. É. Mas eu recomendo muito que vocês leiam essas 2 elegias, está no site da Escamandro. Coloca lá, Escamandro Aborto, o que vocês acham. O que é interessante sobre, assim, tipo, é lógico que a gente está falando de uma representação muito antiga, mas essas representações elas continuam se reproduzindo ad infinitum. Também por uma questão de que existem poucas mulheres escrevendo, poucas mulheres dirigindo, poucas mulheres produzindo. E aí quando elas dirigem, produzem e tal, mesmo assim acaba dando problema. Que a gente estava falando ontem de Juno, que é aquele filme super premiado. Como é que é o nome da menina? Diablo Code. A Diablo Code, desculpa, gente, tomei um remédio e tô com a minha memória toda cagada. A Diablo Code e a atriz. Não, Diablo Code. Sim, e a atriz quem A é? atriz Ellen Page. Ellen Page. Que é um filme que é pró-vida. Basicamente. É um filme indie pró-vida, mas é um filme É pró-vida. um filme pró-vida, que é a história da menina adolescente que fica grávida a primeira vez que transa. Aí ela vai fazer um aborto, chega numa clínica, isso é num país em que o aborto é legal, né? É turbulenta essa questão lá pra eles, tem essa... nos Estados Unidos, né?
Tem a galera que é pró-vida, mas é pró-vida só até quando nasce. Depois que nasce, eles querem que você se fodam, né? Basicamente é isso, esse é o comportamento das pessoas que são pró-vida. E elas também acham que você merece morrer se você fez um aborto. Então elas são pró-vida só de quem não nasceu. Se for não são pró-vida das mulheres que não desejam ser mães. Ou não desejam ser mães naquele momento. Porque tem essa ideia de que, assim, nossa, quem faz aborto nunca quer ser mãe. Não, existem pessoas que fazem aborto e não querem ser mães naquele momento. Sim, eu, inclusive, fiz um aborto porque eu não podia ser mãe de novo. Se eu tivesse um filho de 7 anos agora, seria simplesmente a minha ruína. Talvez eu estivesse morando na rua. Voltando ao Juno, tem uma cena que, assim, que me incomoda muito, que é muito trigger pra mim, que é a cena quando ela vai abortar. Sim. E tem uma menina pró-vida na frente com um cartaz falando assim. Mas ele já, nessa idade, já tem unha, já tem olhinho. E, assim, além de ser uma informação científica equivocada, que não é verdade, cria uma sensação de que, numa representação ficcional, de que o embrião já é uma pessoa. Porque, assim, tipo, você começa a dizer que tem unha, tem olhinho, como se fosse uma mini pessoa. E não é uma mini pessoa. É um embrião. É um feto. É um embrião. Eu e a Clara, a gente estava conversando também como essas representações equivocadas dentro da dramaturgia, porque, assim, o que acontece? O aborto, ele é mostrado de duas maneiras, principalmente nas dramaturgias mais populares. E no jornalismo acontece isso também, assim, quando tem alguma notícia sobre aborto, o que aparece? Uma barriga de grávida de 9 meses ou um bebê. Não há barriga de grávida de 9 meses ou bebê, tá, não, gente? Não há. Nas representações ficcionais a respeito do aborto, na maioria delas ficcionalizadas por homens, é bom ressaltar isso, ou assim, tipo, o aborto é totalmente punitivo, então, assim, a mulher que faz um aborto, seja ele em casa ou seja ele numa clínica, ela vai sofrer muito e ela era muito malvada, então ela tá fazendo aquilo ou pressionada por alguém ou para ser punida por alguma outra coisa que ela fez. Também se reinventa muito o mito de Medeia. Medeia matou filhos adultos para punir Jasão, mas se a gente for pegar, tipo, dramaturgias muito populares, tipo, Sidney Sheldon tem muito aborto, assim, sabe? Tipo, a mulher que aborta para punir o homem. Então, assim... Vou matar seu filho. Vou matar o seu filho. Não é uma questão dela, não é um protagonismo dessa mulher que não deseja ser mãe naquele momento e que não quer estar grávida naquele momento. É sempre uma questão externa a ela. E, assim, a Clara falou também sobre um aspecto que eu achei muito interessante, que é isso. Como essas representações midiáticas são nocivas para as mulheres reais. Sim, e elas afetam o julgamento das pessoas também, né? Completamente, porque às vezes a pessoa não tem uma opinião formada sobre isso e ela cai numa dessas... É quase uma cilada, né? Uma cilada moral, assim. E essa coisa... Porque além de ser uma coisa punitiva, tem essa proibição que torna, na verdade, que é o que traz mais culpa, é a proibição. Porque eu tenho amigas que moram em países onde o aborto é liberado, ela chega lá numa clínica não é uma clínica de aborto, né? É uma clínica de planejamento familiar, eles chamam. Aí ela vai lá, faz o exame, constata que está grávida, e a pessoa pergunta, vai querer? Imagina. Isso é impensável. Não, aqui no Brasil é totalmente... Impensável. Totalmente impensável. Outra coisa que é muito dramática a dramática diferença entre a ficção e a realidade é que nas representações de aborto dramatúrgicas, geralmente, assim, tipo, é uma dor horrível, uma sanguinoleira, tipo, parece que a mulher vai morrer numa hemorragia. É óbvio que num aborto mal feito, principalmente num lugar como o Brasil, onde é ilegal e a mulher não tem acesso à informação a respeito do que está acontecendo no seu próprio corpo, é provável que dê merda. Sim. Mas um aborto, quando ele é feito até as 12 semanas, seja na forma química ou seja na forma cirúrgica, ele não tem nada a ver com essas representações violentas, hemorrágicas, quase slash movie de filme de terror, entendeu? Assim, no aborto químico, muitas vezes uma mulher pode sanar esse sangramento apenas com absorvente. É óbvio que ela é preferível que ela fique em casa, repousando, mas ela pode continuar com suas atividades normais, tendo alguns episódios de cólica, por exemplo.
num aborto Na clínica. numa clínica, teve uma menina americana que fez esse... myabortion.com. myabortion.com. Se vocês puderem dar uma olhada, que é isso, assim, o que é... Eu acho que tem em português também. Acho que tem o meuaborto.com.br, alguém fez, eu não lembro quem. Deem uma olhada se tem, mas se não tiver o meuaborto.com.br, tem o myabortion.com, que mostra o que é um aborto. Assim, não existe uma forma humana, não existe nada. Existe uma quantidade de sangue de 100 ml, que é o que sai numa curetagem. Assim. Esses vídeos que tem aí falando, veja, como isso é tudo que é sensacionalismo, de novo, é terrorismo moral. Terrorismo barato. Né? Terrorismo barato, mal feito e mal informado. Eu achei um negócio aqui, ó. Antes do século... A igreja só proibiu o aborto em 1869. E antes era de boas, assim. Antes era de boas, eu acho que devia ter um julgamento moral, mas não era, porque eu não sei, eu não sou uma conhecedora da Bíblia, né? Mas, inclusive, nunca li. Eu tenho uma fila muito grande de livros antes da Bíblia que eu gostaria de ler. É maneiro. Mas que o problema deve ser o tradutor, né? O tradutor é péssimo. Talvez ele tenha mudado um pouco o sentido da coisa. E... Sim, tem uma pessoa falando ali. Tem o Woman on Waves também. Mas isso aí é outra coisa. Isso aí é uma ONG que ajuda mulheres. Chama Women on Waves justamente porque elas, às vezes, fazem isso em águas internacionais. Em águas internacionais onde nenhuma lei se aplica. Uhum. Pera um pouquinho. Não, o Human Waves também... Isso que a gente está falando é só um site. É um site de uma menina relatando... Ela vai numa clínica e ela relata como é que foi. É uma coisa bem pessoal, um relato bem pessoal. Assim. E assim, é impossível também não notar nas representações ficcionais que, assim, o aborto, ele... Ixi, a bateria está fraca, gente. Então me dá o carregador. Espera um pouquinho, tem um carregador aqui. Tá, então não adianta me dar esse treco aqui, se não tem o cabo. Vai falando. Tá. Nas representações de aborto, é isso, assim, tipo, o aborto, ele é um aborto periférico quando ele existe. Colocou? Coloquei, calma, segura aí. Tô segurando. Não, tu não tá aqui, ó. Aqui, ok. Ai, meu Deus, fazer as coisas de madrugada é o quê? Contar com a mangolice da outra pessoa. Aqui, amiga, porque vai ficar o cabo. A gente vai ter que segurar, é isso? Vai. Principalmente quando a gente for pensar, não só na representação ficcional, mas na representação de mídia, se a gente for pensar no aborto, o aborto é sempre o quê? O aborto periférico, o aborto da mulher negra, como se a mulher branca jamais abortasse, como se a mulher branca fosse imaculada e só tivesse filhos quando ela quer, entendeu? Nunca aconteceu uma gravidez indesejada, nunca métodos anticoncepcionais falharam. E com mulheres brancas de classe média, o que a gente sabe que é uma mentira. A diferença entre o aborto de uma mulher periférica e de uma mulher de classe média é que uma mulher de classe média tem dinheiro para fazer com mais segurança numa clínica e uma mulher periférica se coloca muito mais em risco. E mesmo assim, isso aí não é uma garantia. Porque a gente vê o caso daquela moça que morreu aqui no Rio. Ela tinha pago R$4.500 para a clínica e ela morreu, né? Ela foi assassinada, né? Sim. Ela foi encontrada num mato. Não acho que ela foi assassinada. Bom, enfim, não estamos fazendo essa investigação, mas eu acho que ela morreu durante o procedimento e quiseram esconder o corpo. Mas acho que tem uma questão de ser assassinada por um sistema que é assassino, né? Sim, claro. Que permitiu que ela estivesse nessa situação. Olha, 25 pessoas. 25 pessoas, olha lá, 25 pessoas. Outra questão que, assim, eu tenho pensado muito desde que eu comecei o meu ativismo pró-legalização do aborto... Uou! Vamos ter que ficar de lado. Vamos ter que ficar de lado, gente. Tá tudo bem pra vocês? É que existe... Continua. Posso continuar? Pode. Pronto. Existe uma guerra imagética na representação da mídia, principalmente na mídia online. E, infelizmente, os grupos que a gente... Não é. Os grupos que a gente chama de pró-vida, eles estão ganhando essa guerra imagética. Uma vez eu fui participar de um debate onde jogaram mini fetinhos em mim. Então, era assim,
bebezinhos desse tamanho, assim. Muita gente acredita nessas representações não científicas, muita gente acredita nas representações, assim, tipo, é muito lindo, assim, na internet que a gente tem um compartilhamento de informação incrível, porém, muita gente, tem gente que compartilha sem ler, tem gente que não percebe que é hoax, e tem gente que não percebe que aquela famosa imagem de uma cesárea de um bebê prematuro, com o bebezinho tirando a mão e segurando o dedo do médico, que aquilo é uma representação de uma cesárea, de um parto prematuro, de um bebê. Possivelmente 5 meses. E de um bebê. Então, e colocam na legenda daquilo. Aquilo é um aborto e o bebê está segurando a mão do médico pedindo para não morrer. E as pessoas compartilham e acreditam naquilo. É muito difícil, né, gente? Não, tem muitas... Enfim, as pessoas... Eu já vi também pessoas que não é uma questão... Tá. Não é uma questão pessoal do que a pessoa acha que é certo ou errado. Nenhuma mulher vai deixar de abortar porque a sua tia é contra, né? O que acontece, o que acaba acontecendo é a culpabilização dessas mulheres, a morte dessas mulheres, né? Nos casos mais extremos e não tão comuns. E alguém falou aí que só vai... Eu não vejo uma possibilidade de realmente existir do aborto ser legalizado no Brasil com esse congresso que a gente tem. Como diz... A gente pode tentar emplacar leis, mas os caras que votaram por Deus e pela família e pelo papagaio deles no impeachment. Imagina o que eles vão falar. Eles vão carregar quando teve a JMJ aqui, a Jornada da Juventude, gente, tinha colar o terço de abortinhos para rezar pelos bebês abortados. Pelos bebês mortos. Pelos bebês assassinados pelas mulheres horríveis. Além de nós mulheres sermos horríveis, a gente tem uma questão na representação do aborto também, é que, assim, parece que é a concepção milagrosa. O homem jamais aparece na dramaturgia a respeito do aborto. Se a gente voltar para Juno, por exemplo, Michael Cera não tem nenhuma ingerência a respeito daquela decisão, ele não está presente. E, assim, tipo, na maioria das representações de aborto, o homem não está presente. E é uma coisa correta, porque ele não está presente na vida também, assim, tipo... É a única coisa da representação de aborto que me parece um pouco mais próxima da realidade. Ou os homens desaparecem... Ou eles não têm nada com isso. Ou eles não têm nada com isso, ou eles falam... Ou eles se desresponsabilizam, ou eles somem mesmo, assim, tipo... Saem de cena. É engraçado quando falam que se o homem engravidasse, o aborto seria legalizado. Eu não gosto muito desse argumento, primeiro porque o homem não engravida, então, assim... Não é uma situação hipotética que não serve para muita coisa, né? Que não serve para muita coisa. Mas quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, sim. Quando a gente leva isso para a política mais institucional, quando tem a ver com o homem, rapidamente as coisas funcionam no Congresso, entendeu? É bem difícil de pensar que os corpos das mulheres ainda estão submetidos a quê? A um Congresso que é brancocêntrico, macho, heterossexual, cisgênero, e extremamente conservador. E extremamente conservador, que não tem empatia nenhuma a respeito de questões de gênero e questões de autonomia ao próprio corpo. Dito isso, domingo tem eleições. Por favor, gente, não quero fazer campanha para ninguém, mas procurem a bancada ativista e busquem as candidatas que se posicionam a favor dessas questões, né? Lá eu posso indicar a Maria Rita Casagrande, posso indicar a Isa Pena, a Samia Bonfim, o Todd Tomorrow, são todos do PSOL. Isso em São Paulo, né? Que eu voto em São Paulo. No Rio de Janeiro. E Haddad para prefeito. Não vou fazer campanha. No Rio de Janeiro a gente tem algumas candidatas que falam dessa questão, como a Nilceia Freire, a Marielle Franco, a Ivone Pita, a Cristina Biscaia. É muito importante que as nossas representações parlamentares estejam alinhadas com essa questão. A gente sabe que a vereança não é o lugar para se debater a legalização do aborto, mas a vereança é um espaço onde, por exemplo, essas mulheres parlamentares mais progressistas podem lutar para que, nos casos onde o aborto é legalizado, as mulheres sejam atendidas sem sofrer violência. Sim, porque isso é uma questão muito séria também. Assim, eu já presenciei o processo do aborto legalizado, e foi em caso de violência, e é um processo extremamente violento também. É mais uma violência, assim como quando a mulher vai na delegacia
da mulher é mais uma violência. E quando ela chega nesse hospital, e esse hospital que eu tô falando especificamente é o Pérola Byton, que é para ser um hospital modelo, é uma coisa horrorosa, entendeu? É uma coisa horrorosa, as pessoas tentam te dissuadir, te passam informações equivocadas. A gente fica sabendo que tem muito enfermeiro religioso lá, que a mulher, pô, tinha uma menina de, sei lá, cara, 11 anos grávida, e a mulher tentando dissuadir a menina, a mãe da menina pegou a enfermeira tentando dissuadir a menina de fazer um aborto, porque era uma criança que foi estuprada, e a pessoa ainda assim acha que pode interferir nessa decisão, né? Com a opiniãozinha dela. A gente tem uma questão legislativa no Brasil que é muito complicada, que é, acima do juramento de Hipócrates, o médico pode alegar um problema de consciência para não efetuar um aborto legal. Então, se chega uma mulher estuprada, se chega uma mulher que tem que tá grávida de um feto incompatível com a vida, se chega uma mulher nos casos de legalizados de aborto, ainda assim o médico pode tentar dissuadir essa mulher. O que é uma crueldade, porque ela já está passando por um momento super difícil. Sim. E ainda precisa passar por uma equipe que está despreparada e que não entende que aquilo é um direito garantido, que aquilo ali não é uma crueldade, que aquilo ali não é uma questão religiosa, que aquilo ali não é uma questão moral, é uma questão de direito. Então, assim, é muito difícil até uma mulher conseguir o aborto legal nos casos que ele é legalizado. Sim, no Brasil. Porque também, às vezes, enrola tanto que passa o tempo. Passa o tempo. E aí passa essas 12 semanas. Porque o processo é tão lento e tão travado e tão cheio de problemas, de questões, que assim, não adianta ter lei se a lei não é cumprida também. Essa lei é uma bosta, na verdade, né? Porque se você for pensar moralmente, se é um bebê e é uma vida e é essas coisas todas que eles alegam, então não faz sentido fazer exceção. Ou tem que liberar e admitir que é como uma questão de saúde pública, que é a questão de uma questão de saúde pública, né? Ou essa lei não faz sentido. Não faz sentido. Quando eu fiz a pesquisa para o documentário Clandestinas, que foi um documentário que também foi feito numa mobilização de mulheres no dia 28 de setembro, a gente tem um caso de uma amiga que tentou fazer o aborto de forma legalizada por estupro, e ela passou por etapas muito violentas e muito constrangedoras, onde uma médica chegou para ela e disse que mas você é tão nova, qual o problema de ter um filho? Você tem saúde para cuidar do filho. Então, assim, entra numa seara da intimidade do outro. Sim. Que nem deveria ser questionada. Então, assim, quando assim, existem mulheres como eu, a Clara e outras mulheres que estão escrevendo, filmando a respeito dos nossos próprios corpos, a gente descortina um mundo que as pessoas sequer têm ideia. Sequer as pessoas têm ideia do que é você tentar passar por um aborto legal. As pessoas sequer têm ideia do que é passar por um aborto ilegal e ter uma polícia na porta que você não sabe se é uma polícia que está ali para quebrar a clínica, se é uma polícia que está ali recebendo arrego para poder proteger a clínica. Então, assim, é todo um estresse, é todo você marginalizar o corpo da mulher. Você não está marginalizando só o aborto, você está marginalizando o nosso corpo como um todo, porque as mulheres engravidam. As mulheres engravidam. Então, se você coloca parte do nosso processo reprodutivo como crime, você está criminalizando todo o nosso corpo. Yes. Acho que deu nosso tempo. Não sei se deu nosso tempo ou não. Não, são 13h33. São 3h33. Tem o próximo live de quem é o próximo live? Peraí que eu vou abrir aqui. A gente vai passar a bola para nossa próxima amiga, que vai falar sobre... Peraí, fiquem aí. Não saiam daí. Socorro. Olha, a Jéssica tá falando, homens cis não engravidam, os homens trans têm possibilidade de engravidar. Verdade, a gente não tinha falado disso. Muita verdade. É verdade. Homens trans têm capacidade, têm inclusive, possibilidade de engravidar. Inclusive, acho que na Argentina agora teve um casal trans que o homem trans engravidou. Jéssica, aproveita e ajuda a gente aqui. Qual que é o próximo live? Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho o link. Programação. Socorro.
Se chama vovó tentando mexer na internet. Gente, desculpa, mas é que 3 da manhã realmente foi um horário meio cruel. Eu própria escolhi, porque eu achei que a gente merecia ter 3 da manhã, 2 mulheres de qualidade falando sobre o assunto. Todas as mulheres que estão falando são mulheres de qualidade. São mulheres de qualidade, mas 3 da manhã, assim, a gente falou assim, nossa, imagina, quem serão essas pessoas muito maravilhosas? Maravilhosas. Que Mas tem- depois o live fica disponível aí também. Sim. Amanhã a Mari, que é outra editora do site, vai fazer um também, não sei bem o horário. Uhum. E amanhã vamos postar sobre também. Tem aí no lugaresdemulher.com.br, que é o site. Tem um texto, fica lugaresdemulher.com.br/aborto. Tem um texto lá que eu falo. Se vocês quiserem procurar o documentário Clandestinas, ele conta com Tem depoimentos, link, eu acho, nesse texto. depoimentos ficcionais e reais, assim, nenhum depoimento ficcional. Conta com depoimentos reais de mulheres que fizeram um aborto no Brasil. Alguns são ditos por atrizes, alguns ditos por mulheres que abortaram, porque afinal é legal, a gente não podia identificar quem fez e quem não fez. Mas tá aqui, ó. No meu caso, eu posso dizer que eu fiz porque meu crime já prescreveu. Crime, porque é isso, né? Assim, se a gente for parar pra pensar, a gente tem mulheres criminosas ao nosso redor, Sim. à torta e à direita. Inclusive, minha avó é uma mulher criminosa. A minha avó fez, acho que alguns abortos na juventude dela. Uns 2 ou 3. E era uma coisa que não era... Engraçado, né? Não era tão tabu assim antes. Não era tão tabu. Assim, tipo, antes da década de 80 era mais tranquilo, Era eu mais acho. tranquilo. E tem uma coisa também, assim, tipo, pouca gente discute que a legalização, ela impede também que muitas vezes mulheres que sofrem violência e são obrigadas a abortar pelos seus companheiros, elas não têm pra quem correr. Porque é ilegal, o cara leva num lugar ilegal, ela cometeu um crime, ela não tem como ir na delegacia e falar, fiz um aborto, mas fui obrigada, entendeu? Não, porque a culpa vai ser sempre dela. A culpa vai ser Por sempre que dela. engravidou se não queria fazer um aborto? Exatamente. Né? São essas questões tão simples de resolver. Quem vai entrar agora? Vai ser a Heloísa Rigueto, uma das fundadoras do Conexão Feminista de Londres, estabelecendo pontes, um panorama sobre as leis de aborto no Reino Unido. Então, beijo, gente. Obrigada por estar aqui com a gente às 3 da manhã. Sigam assistindo, sigam acompanhando os textos, os lives. E amanhã vai ter texto aqui no Lugar de Mulher também sobre a questão da legalização do aborto. Beijo, obrigada, gente. Beijo, obrigada, boa noite. Eu tô muito vovó que eu tô assim, ó. Como é que desliga isso aqui? Ai, linda.